O novo ministro da Saúde e o governador Dória já apresentaram seus projetos para sairmos, pelo menos gradualmente, da atual quarentena. A grande questão é, será que já é o momento? Bem, eu vou apresentar aqui, mostrar os dados, os argumentos, as evidências que apontam que a resposta é infelizmente não. Que infelizmente devemos ficar mais pelo menos 2 meses, provavelmente, e devemos ainda fazer outras táticas antes de realmente pensarmos de sair da quarentena, ou infelizmente vamos piorar muito a situação que já se encontra muito ruim. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço, é só tirar, ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, saudações pessoal. Então, eu nem queria mais fazer vídeo essa semana, mas não teve como evitar. Bem, eu vou aqui primeiramente falar o que é que deu certo, ok? O que tem evidências empíricas, práticas, que foi feito que deu certo. E depois, então, discutir o que foi falado sobre o plano do Dória, especialmente o que a fala, né, do novo ministro da Saúde. Mas, então, vou mostrar porque eles estão errados, ok? Todos ainda os que estão ainda tentando relativizar a situação atual. Bom, então vamos continuar. O que nós temos de evidências, de métodos que deem certo? Eu já tem toda uma playlist aqui sobre essa pandemia. Não posso dizer o nome, senão o YouTube vai esconder o vídeo. Então, o que deu certo na prática? Eu não vou falar aqui necessariamente que tem testes, que tem pesquisas mostrando. Apesar que o que foi feito é realmente o que as pesquisas já previam, a maioria. Mas vamos falar o que deu certo, ok? O que deu certo? Você teve, como eu já mostrei no vídeo, quarentena vertical, como é ainda propagada aqui no Brasil, ela não foi feita, ou se tentaram fazer, deu errado, ok? O que alguns países conseguiram fazer é não precisar de uma quarentena. O que esses países fizeram, que são, por exemplo, Taiwan, Singapura, e assim por diante, e Coreia do Sul. Esses países, eles fecharam suas fronteiras logo nos primeiros casos. Eles faziam testes em massa, mas como assim testes em massa? Não é para toda a população, mas muitos testes focados especialmente em todas as pessoas que tiveram contato com os infectados. Não só os que tivessem sintomas, não só os que fossem para o hospital quase morrendo, como é aqui no Brasil. E aí, todos aqueles que estivessem infectados eram isolados em suas casas, hospitais. Também pessoas que fossem grupo de risco, foi pedido que elas ficassem mais em casa. Foi retirado grandes eventos, grandes aglomerações, etc, etc, etc. Okay? A Coreia do Sul ela se destacou porque, como eu já expliquei, houve ali um grande culto numa seita que infectou já 1.000 pessoas num dia só. Então ela teve que fazer um número gigantesco de testes para aquele momento. Então foi o único país que passou dos mais de 1.000 casos e mesmo assim não teve que fazer uma quarentena. Okay? Só para deixar claro, porque já está sendo passado muitas fake news, até o dia 2 de março, como vocês podem ver aqui, a Coreia do Sul já tinha mais de 2.000 testes por milhão de pessoas. Okay? Isso era o maior número do mundo até o momento. Okay? A Coreia do Sul chegou a ser o segundo país em número absoluto de testes do mundo, mais do que a China, que tem 1 bilhão de pessoas. Eles têm 50 milhões de pessoas. Okay? Então a Coreia do Sul foi muito rápido nesse sentido. E aí ela pode controlar perfeitamente esse surto, basicamente pegando todas as pessoas que estavam infectadas, isolando elas e impedindo pelas fronteiras fechadas que elas tivessem mais casos. Todos os demais países que não conseguiram ser tão rápidos assim tiveram que fazer a quarentena. Que tipo de quarentena? Uma quarentena em que mais de 70%, mais 75% da população ficasse a maior parte do tempo em casa, okay, saindo só, sei lá, uma vez por semana e olhe lá, muito rápido. Ou até o lockdown, em que todo mundo, praticamente mais 80% da população, não poderia colocar os pés na rua, senão levava a borrachada. Okay? Foi isso, não necessariamente borrachada, mas podia ser multas ou coisa assim. Foi isso que a Nova Zelândia fez, foi isso que a China fez, Wuhan e outras províncias, foi isso que até Israel fez, etc, etc, etc. Okay? Então você tem essas duas medidas, ou você agia muito rápido, ou você
fazia a quarentena e fazia a quarentena no lockdown. Okay? Todos os outros métodos que tentaram, como os Estados Unidos, como a Suécia, que tentou não fazer quarentena, o que conseguiram foi apenas um número muito maior de mortes e tiveram que fazer a quarentena depois correndo. Okay? Teve o caso também do Japão, que fingiu que estava fazendo a mesma coisa que a Coreia do Sul, mas não estava testando pessoas e agora vai ter que fazer quarentena e já está com o seu sistema de saúde implodindo, sendo que o Japão é um dos países que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. É um dos países que tem mais leitos de hospital, que UTI, etc., do mundo por população, é claro. Então, pra vocês verem como que o mundo tá bom. E além da quarentena ou do lockdown, todos os países que estão conseguindo controlar essa crise, essa pandemia, eles também fizeram muitos testes para poder ter a real noção do que está acontecendo, dos casos, das mortes, se está crescendo ou não o número de mortes de casos. Análise e estudos sobre o crescimento e a capacidade dos seus hospitais, também aumentando, é claro, o número de leitos, fazendo toda uma infraestrutura e logística de equipamentos, de alimentos, tudo para que não só a quarentena no lockdown não matasse ninguém de fome, mas principalmente para preparar o sistema de saúde para comportar essa crise. Porque, novamente, eu espero que seja a última vez que eu tenho que dizer isso, o problema dessa doença, ela não é necessariamente as mortes diretas que ela causa, mas sim pelo número de alto de internações. Mais de 20% dos contaminados precisam ser internados. Se estes não forem internados, eles morrem, mesmo que sendo jovens. E pois bem, então isso é uma coisa que o Caio Coppola distorceu, né? Não sei se é por ignorância ou por má vontade, talvez, das duas coisas, quando ele falou assim, estão criticando o Bolsonaro, mas a Alemanha, por exemplo, vai voltar às atividades tendo 200 mortes por dia. Pois bem, por mais que a Alemanha, né, está tendo um número absoluto alto de mortes ou de casos, acontece que esses números são menores do que eram antes, no começo dessa crise. Então eles já estão, né, com uma parte da descida da curva, como gostam de falar, né, nos gráficos que a gente vê muito na internet, na TV, etc. Então as pessoas, eles têm controle do que está acontecendo. Ao invés de crescer o número de casos ou o número de mortes dobrar a cada 3 dias, está dobrando agora a cada 5, 6 dias. Né? Ou às vezes até menos em alguns países. Por exemplo, na Austrália o crescimento está sendo 5%, não de 20, 30% que é o normal. Isso mostra o quê? Que agora eles estão conseguindo realmente desacelerar a proliferação, a contaminação por esse vírus. E, no caso da Alemanha, eles fizeram estudos para ver se o sistema de saúde deles, que é um dos melhores do mundo, que foi aperfeiçoado e aumentado durante essa quarentena, conseguiria comportar. Pelos dados deles, pelos estudos que eles fizeram, a resposta é sim. E é por isso que eles vão sair gradualmente. Caso as coisas saiam do que era previsto, eles vão voltar para a quarentena. Okay? É isso que foi analisado, foi feito com estudo. Não foi simplesmente, vamos sair porque a gente não aguenta mais. Não foi isso. Okay? E a quarentena ficou, e também a Alemanha ficou por quarentena bem mais de um mês, como é o nosso caso. Okay? Então, é isso que precisa ser entendido. Okay? E aí que está. E o Brasil? O Brasil está, né, perto desses países? A resposta, eu acho que é bem evidente que não. Como eu falei, a Coreia do Sul foi um dos países que no começo foi a que mais testou, mas depois ela conseguiu tomar tão bem do controle da situação que conseguiu parou de fazer testes assim para si mesmo, parou de testar a sua população, começou a continuar até produzindo testes, mas vem para vender para outros países, inclusive para o Brasil. Hoje, como vocês podem ver, eu vou deixar o link do gráfico, que é em tempo real, sobre o número de testes, né? Hoje você vê que as várias ilhas, né, na verdade, que hoje estão na frente, porque como tem poucas populações, tipo Islândia, Ilhas Faroe, etc., que estão muito à frente, cidades-estados, né, países pequenos. Pra vocês terem ideia, os primeiros países que eles estão com mais de... Então você tem as ilhas, como eu falei, que tem mais de 50, até mais de 100 mil testes por milhão da população. Mas você tem, por exemplo, Portugal, você tem Israel, você tem Noruega, você tem Suíça, você tem Alemanha, que tem mais de 20 mil testes por milhão de sua população. Okay? O Brasil, nas 1.000 e pouco testes por milhão. Então nós temos 20 vezes menos testes do que os países que estão conseguindo lidar com essa situação. Essa é uma diferença crucial. Para vocês terem ideia,
nós temos menos testes por população do que o Equador. Sim, país que não só implodiu a saúde, implodiu o sistema funerário. Eles não têm mais espaço para enterrar tanto de mortos, né? Inclusive, está morrendo muito mais do que se é oficialmente dito. Não, talvez nem por maldade, que eles só querem esconder, mas simplesmente porque eles não têm condições mais de testar tantos corpos mortos que aparecem. São mais de 5 mil mortes a mais do que é o normal por dia, do que seria o normal comparado ao ano passado. Então, enfim, é uma situação muito triste como aconteceu no Equador, mostra justamente como o calor, todo esse papo não funciona. Então aí que está também uma explicação. Por que o Brasil tem números tão baixos de mortes, de casos? Ok, será que aqui está mais fraquinho do que se espera? A resposta muito provavelmente é não. A resposta muito provavelmente é que está havendo uma subnotificação e que nessa altura do campeonato é um misto de incompetência quanto por política. É uma escolha isso, não ter realmente uma contagem dos dados mais confiáveis. Porque, por exemplo, como aqui a parte da nossa equipe produziu, vocês podem ver nesse gráfico, o número de internações por problemas de saúde, por problemas respiratórios, SRHG, essas pessoas aumentam mais de 7 vezes. Tem mais de 7 mil, 8 mil pessoas internadas atualmente, a mais do que era comum em relação a nesse mesmo período do ano, nos anos passados. Então, a menos que seja uma grande coincidência que aumentou o número enorme de internações, muito provavelmente todas essas pessoas, ou grande parte dessas pessoas, melhor dizendo, muito provavelmente são decorrido a essa doença, estão infectados por esse vírus, mas há teste para elas. Okay? Isso não é só do atual ministro, pode ser claro, do antigo também ministro Mandetta, também ele mesmo deixou muito claro que ele estava pensando mais fazer testes nos agentes de saúde, para poder saber quem estava infectado, não para infectar outras pessoas, ou quem já foi infectado e estava imunizado, e portanto, ou retirar quem estava infectado, ou aquele que já foi infectado e estava imunizado, poder colocar na linha de frente. Então, só para deixar claro isso. Então, primeiramente, os números não são confiáveis, de maneira nenhuma. Desculpe ter que dizer isso. E mesmo que o número seja confiável, ok? Talvez pode até ser que seja não tão assustador os números, porque justamente a quarentena está evitando isso, ok? Só que uma vez que você tira a quarentena, a proliferação vai ocorrer como é naturalmente. Então vai começar a dobrar o número de casos e de mortes a cada 3 dias, seja isso contado ou não, e aí a gente vai chegar numa situação pior que a dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos hoje já tem mais de 40 mil mortes, isso é quase o número de assassinatos que nós temos por ano. Lembrando que nós somos um dos países com mais assassinatos do mundo, então só para deixar bem claro, isso é um número bem assustador, não só para os Estados Unidos, mas para nós também. Bom, agora vamos para o último ponto que eu destaquei aqui, que é a questão do sistema de saúde. Bem, será que o nosso sistema de saúde está aguentando os poucos casos, já que estão dizendo que não está sendo tão terrível assim? Bem, vamos olhar. Esse foi um estudo feito dia 20, então já está um pouco desatualizado, sobre a situação do sistema hospitalar no Brasil como um todo. O primeiro eu mostrar um gráfico das capitais. Esse estudo foi feito não só sobre a ocupação de leitos da UTI ou de outros leitos de internação, mas também sobre funcionários, sobre equipamentos, respiradores, EPIs, etc. Então, esse é um estudo que basicamente colocou quanto que está saturado o sistema de saúde. Se estiver perto de 1, quer dizer que já está em uso máximo, 100%, então ele não tem mais nenhum caso, ou já não tem mais condição para os casos que já estão aparecendo, ou seja, ele já entrou em colapso. E aqui eu quero destacar que eu fico até um pouco surpreendido. Muita gente, quando eu comentei sobre esse trabalho, disse assim, o Brasil sempre teve um sistema de saúde colapsado. O sistema de saúde colapsado não é como atualmente, que é um sistema cheio de falhas, que é um sistema que tem atrasos, que tem problemas, principalmente problemas regionais, mas que ainda tem vaga, pelo menos em algum lugar tem. Quando o sistema de saúde entra em colapso, é quando não tem mais vaga nenhuma. É quando você chega, por exemplo, você tem um acidente, não precisa nem ser pela essa doença que nós estamos lidando. Você teve um acidente de carro, você chegou com o braço, com o osso saindo para fora. Fala assim, não tem vaga aqui. Você vai ter que ficar aí no chão, a gente vai ter que cuidar de você daqui. Ok? Isso é um sistema de saúde em colapso, quando não tem mais vaga nenhuma.
É por isso que quando isso ocorre, o índice de mortalidade, de mortes, explode. Não pela doença em si apenas, porque, claro, como eu falei, as pessoas que eram hospitalizadas poderiam sobreviver vão acabar morrendo por falta de hospitalização. Mas também pessoas de outras doenças, sei lá, um infarto, um problema respiratório por outro vírus, acidentes, assim por diante, tudo isso vai, pela falta de atendimento, vai levar a inúmeras mortes. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Itália, é o que está acontecendo em muitas áreas dos Estados Unidos. Okay? Então, isso é só um exemplo de que é o grande X dessa questão. Então, o que esse estudo mostrou? Quando foi feito, já tinha 5 capitais com o sistema de saúde colapsado. Não tem mais vaga, passou do seu limite, que era Manaus, Macapá, São Paulo, Fortaleza e Palmas. O que já era, Manaus aqui já era de se esperar, porque é basicamente a única cidade que tinha ali hospitais, UTI, em todo o estado do Amazonas e até mais tinha até em relação do Acre. Então toda aquela região do norte praticamente dependia do Manaus. Só que, eu falei, esses dados é de 3 dias, melhor dizendo. Então já está um pouco desatualizado. Mas para você ter ideia, por exemplo, Rio de Janeiro a gente já sabe que colapsou, por exemplo, né? Recife, Belém. Então você tem várias outras capitais. Então provavelmente tudo que você está vendo aqui em vermelho, amarelo e partes do azul já entraram em colapso dessas capitais. Agora vamos ver por estado, que já passou dos 75% do uso ou já colapsou o sistema de saúde. Nós temos Amazonas, Amapá, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando foi feita essa pesquisa, que já tinha passado da metade, estava perto de 75%, quase entrando nesse ponto crítico, estava Maranhão, e aí depois, que já estão chegando perto da metade da ocupação, temos Acre, Roraima, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Santa Catarina. Okay? E os outros estados ainda estão numa condição aceitável, boa. Então vejam que nós estamos numa situação em que quase praticamente a maioria dos estados brasileiros já estão em condições extremamente perigosas, já não está dando conta da atual demanda por internações, especialmente devidas por essa doença. Então, como é que você pode falar de abrir o Brasil, estou falando aqui do plano do TAIC, se a maioria dos estados já não está dando conta do atual número? Porque é evidente, por melhor que você faça essa abertura, vai aumentar o número de internações, vai aumentar o número de contaminados, sabe? É inevitável isso, ok? Então, não faz o menor sentido. Se a gente tivesse sob o controle do número de internações, o sistema de saúde estivesse ok, beleza, podemos continuar, podemos falar de abrir, mas não dá. E aqui em São Paulo, né? Porque você pode falar assim, mas não é todo São Paulo, não é todo o estado que pode estar lá colapsado. É só a capital, né? E algumas regiões mais populosas, só isso. Mas, por exemplo, vamos aqui para micro-regiões. Por micro-regiões, você vê que, por exemplo, o norte está numa situação muito calamitosa, né? Amazonas, principalmente. Mas São Paulo você tem poucas regiões, micro-regiões, que estão colapsadas. Pelo menos estavam quando foi feito esse trabalho. A questão é, novamente, isso é uma foto, isso aqui não é um filme. Isso aqui é como estava 3, 4 dias atrás e nós não temos certeza se vai continuar assim. Okay? Quer dizer, nós não temos certeza se essa é a situação atual. Okay? E é que está. Não adianta falar assim, mas eu sei que na minha cidade não está assim porque tem poucos casos, tem poucas mortes. Isso não é confiável. Como eu acabei de falar, somos um país que está fazendo muito, muito pouco testes. Um dos menos testes no mundo. Então, os nossos números não são confiáveis. Ok? Então, assim, eu vi o projeto do Dória, até bonitinho, né, o textinho, PDF deles, mas é promessa de campanha, como vocês sabem como funciona. Né? Então, muito provavelmente, isso não vai dar certo. Isso vai fazer com que, na verdade, o interior se torne extremamente mais vulnerável. E lembre-se disso, o maior número de leitos até está nas grandes cidades, nas grandes capitais. Ok? Inclusive, isso é o grande problema, lembra dos mais médicos e tal que a gente teve? Porque os médicos, tem falta de médicos em cidades do interior. Okay? Mesmo em cidades que não são tão pequenas. Em minha cidade, por exemplo, faz falta os cubanos e tem mais de 200 mil habitantes. Então, imagina se a sua cidade tiver menos que isso, eu acho que a situação é muito pior. E aqui está. Esquece a capital, esquece a grande cidade. Lá está colapsado. Então, se as coisas saírem do controle da sua cidade, se você se machucar, se você ficar doente, não vai ter hospital para você. Você acha que realmente vale a pena isso? E aqui está. O que vai acontecer quando a gente poder abrir tudo? Então, o que o Brasil teria que fazer para poder abrir, mesmo gradualmente? Fazer testes em massa.
ok? Testes em massa quer dizer o quê? Testes em todos os que estão infectados, todos que tiveram contato com os infectados. Testes para saber se algumas regiões que parecem não ter casos realmente não têm casos e assim por diante. Quando esses testes mostrarem que o número de mortes, o número de casos está estabilizado, ou não aumenta mais, ou aumenta muito pouco por dia, e o sistema de saúde está dando conta da demanda, você começa a fazer um estudo de que se for abrindo gradualmente, o quanto aquele sistema de saúde que acompanha aquela região tem capacidade de suportar. E aí você poderia voltar às atividades com, por exemplo, não em atividades essenciais, atividades que não têm muita aglomeração. Então, por exemplo, escola, universidade, não pode voltar agora, porque vai ter aglomeração, vai ser um vetor de contaminação. Desculpe falar isso, eu falo isso com dor no coração, mas é verdade. Vou fazer até um vídeo sobre essa questão da universidade. E aí você precisa também, nessas outras atividades que não tem muita aglomeração, usar máscara, luva, álcool gel, ter toda uma asepsia local, ter também, não deixar muitas pessoas trabalharem juntas, etc. Ter todos esses cuidados. Okay? E ir avaliando e testando para ver se aumenta o caso ou não, você tem que fechar de novo. Só que você pode perguntar, mas espera aí, se a gente fizer tudo isso, que provavelmente vai ser daqui 2, 3 meses, né, se a gente fizer certo, lembrando que nossa quarentena está muito, muito fraca comparada a outros países. Os outros países fizeram quarentena com mais de 70%, 75% da população em casa. Nossa quarentena nos passou de 60%. Mas, vamos supor que a gente consiga depois de 3, 4 meses. Isso vai acabar com o vírus? A resposta é, infelizmente, não. A Singapura, como eu falei, fez tudo certo, mas já está tendo uma segunda onda de contaminação. Okay? A China está tendo uma segunda onda de contaminação. Okay? Então, assim, talvez alguns países muito fechados, ou que, sei lá, que nem a Nova Zelândia ou a Austrália, que são ilhas, né, eles consigam não ter uma segunda onda. Mas o que tudo indica é que acontece com essa doença. Enquanto não tiver uma vacina, não vai acabar. Sempre vai sobrar alguma pessoa que a gente não sabe, que estava com o vírus, não conseguiu testar, e ela vai começar. E a partir do momento que você abrir, sair da quarentena, as coisas vão voltar. Então, o que a gente vai ter que fazer, na verdade? Vai ter que ficar entrando e saindo de quarentena várias vezes ao longo do tempo até sair a vacina. Eu sei que parece assustador isso. Esse é o momento que eu falo de você pausar e ler, né? Mas é verdade. É o que mais parece ser a verdade. Só que fala assim, mas para fazer isso é melhor nem fazer quarentena não. É sim. Por quê? Se você faz quarentena logo no começo, primeiramente, a primeira onda vai ser mais baixa, aquela coisa de achatar a curva, lembra? E você não implode o sistema de saúde. Dá tempo de você fazer teste, dá tempo de você estudar, dá tempo de você fazer leito. Depois, a segunda, terceira, quarta onda, se houver, vão ser também muito mais fracas. Se você não faz a primeira onda bem, okay? Se você não faz quarentena muito tarde, a segunda onda da doença é pior do que a primeira. É o que muitos especialistas da Casa Branca, do governo americano, dizem que vai acontecer com os Estados Unidos. Sabe essas 40 mil mortes? Vai vir uma segunda onda que vai matar mais ainda. Okay? Não estou assustando, são dados, isso é realidade. Bom, falando sobre essa tal imunidade do rebanho que o Take voltou a bater nessa tecla. Primeiramente, isso é um chute também, porque não se sabe se todas as pessoas que têm contato com o vírus realmente desenvolvem imunidade. Na verdade, já há evidências que até 8 a 10% das pessoas que são infectadas e são curadas, na verdade, não desenvolvem imunidade. Então, elas não se tornam imunes a isso. Então, isso já é uma coisa bastante problemática. Isso quer dizer que 70% da população fosse contaminada, só no máximo 63% é que talvez, por exemplo, realmente teriam imunidade à doença. Okay? Isso sem falar que mesmo uma pessoa que não é do grupo de risco, ela pode ser internada. Então, novamente, você precisa da quarentena para atrasar o número de internações. Caso contrário, você vai colapsar o sistema de saúde. Tem todos os problemas que eu já falei aqui nos outros vídeos. Assim como pessoas podem ter só sintomas leves e agora já há evidências que há complicações, há sequelas no pulmão e às vezes até neurológicas e assim por diante. Então, enfim, não é uma coisa simples a questão da imunidade de rebanho. E, então, ainda ela não resolveria o problema que é da questão do sistema de saúde, evitar o colapso, assim por diante. Okay? Então não é uma saída, não é realmente uma alternativa viável. Okay? E lembrando, as pessoas parecem que não têm muita noção de porcentagem, vamos esquecer tudo isso que eu falei e vamos ficar só com o número de mortes, né? Que lá é 1% da população, né? Que é 1% de letalidade. Então vamos imaginar que 70% da população
seja contaminada. Então isso quer dizer que 1% desses 70% vão morrer. Isso dá mais de 1.400.000 mortes. Só isso. Então, se... lembrando, 1% é a letalidade, mais ou menos é a letalidade dessa doença para pessoas fora do grupo de risco, ok? Então, se realmente fosse feita esse tal da questão do rebanho e não ocorresse a implosão do SUS nem nada, nós teríamos mais de 1 milhão de mortos. Se você acha que isso é um número pequeno, é um número que não vai ter impacto social, não vai ter impacto econômico, você vive em outra realidade. Desculpa ter que falar isso, ok? Então, por isso que é importante a quarentena. Porque se você não faz quarentena, você fica numa situação nos Estados Unidos, uma situação da Itália, o número de mortes, e novamente, não morrem só pessoas aleatórias, como já várias vezes eu falei. Morrem principalmente pessoas que trabalham no sistema de saúde, pessoas que trabalham em serviços essenciais, pessoas que trabalham com serviços que precisam de contato muito com as pessoas. Então são áreas muito essenciais, muito importantes e é difícil formação. Principalmente o médico. Quantos anos, às vezes décadas, precisa para um médico ser formado? Então você não vai conseguir substituir do dia para a noite. Não é que nem um soldado de baixa patente que você coloca uma arminha na mão de menino e manda para a guerra. Não é assim que funciona. Esse é um inimigo que mata os nossos melhores homens, digamos assim. Então por isso que não vale a pena arriscar. Os estudos mostram que a quarentena ainda é a melhor forma de sair economicamente disso. A melhor forma de salvar a economia é fazendo quarentenas. Então o que provavelmente vai ter que fazer? Quarentenas de 3 meses ou um pouco menos, talvez na segunda, terceira vez, entrar e sair de quarentena. Entrar e sair de quarentena e, como falei, algumas atividades talvez não vão poder voltar enquanto não tiver vacina. Ok? E até o próprio novo ministro da Saúde falou, provavelmente a vacina vai ser daqui a 1 ano e meio. Ok? Aí você pode falar assim, mas a economia não vai aguentar, etc. Olha, você não sabe. A gente não sabe. É a primeira vez que isso está acontecendo. O mundo todo está sofrendo isso, não é só nós, que tem esse lado bom. Então a gente tem que ver. Por enquanto, ok, não temos aqui pessoas morrendo de fome, que nem falaram, não está acontecendo nada daquele caos social que as pessoas pregaram ainda. Ok? Mas, é claro, para não haver isso, precisa ser feito essas coisas. Muita gente está tirando do contexto falas do ministro da Organização Mundial de Saúde, mas o que ele disse ali? É que para evitar um caos social, os países pobres precisam ajudar as pessoas pobres, precisam dar dinheiro, precisam ajudar de outra forma. Não basta só fazer a quarentena. É isso que aquele presidente da Organização Mundial de Saúde disse. Okay? Não é de maneira nenhuma simplesmente não vamos fazer quarentena. Porque o vírus não vai se importar se você é pobre ou rico, se o país é desenvolvido ou não. Ele vai agir da mesma forma. Okay? E os nossos vizinhos, outros países da América do Sul estão fazendo quarentenas tão até mais pesadas do que nós. Então a gente fala, não, é só a Alemanha. Eu falei muito aqui da Alemanha, falei muito da Austrália, mas por quê? Porque eles são exemplos. Isso não quer dizer que só países envolvidos estão fazendo isso. Muito pelo contrário. A América do Sul, a grande maioria dos países estão fazendo quarentenas muito mais pesadas, muito mais violentas do que nós. Okay? Então é bem possível que eles saiam dessa situação melhor do que nós, inclusive. Mesmo sendo mais pobres que nós, muitos desses países. Mas enfim, não vai dar tempo porque eu devo entrar em mais detalhes. Mas eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode colocar nos comentários que eu respondo. Dá uma olhada nas fontes. E é claro, entre em nossas redes sociais, acompanhe nosso trabalho. É muito importante que você nos ajude. Okay? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos e fique em casa.